Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Juan Santos e hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para quem está começando a aprender a tocar violão, que é conhecer as partes desse instrumento. Você sabia que cada pedacinho do seu violão ele tem uma função? Você que está começando a tocar agora, ou você que já toca, mas nunca parou para pensar nisso, para você tirar um som melhor do seu instrumento, para você cuidar melhor dele, para você aprender da melhor forma, você precisa conhecer cada parte do seu instrumento. Então, nesse vídeo, você vai conhecer, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai para uma visão geral do instrumento. Basicamente, o violão ele é dividido em três partes: o headstock, a cabeça do violão, o braço e o corpo, que a gente pode chamar de caixa de ressonância. Ok? Então, são três partes: cabeça, headstock, braço e corpo, caixa de ressonância. Aqui no headstock, na cabeça do violão, a gente vai encontrar essas pecinhas metálicas aqui. Eu vou virar para você ver melhor. Essas pecinhas aqui, a gente chama elas de tarraxa. São tarraxas, ok? E para que serve a tarraxa? Ela serve para afinar a corda do violão. Por exemplo, aqui no meu violão, essa quinta corda aqui, ela está afinada em Lá, que é justamente a afinação padrão de Lá 440. Para chegar, para essa corda aqui chegar nessa afinação de Lá, eu precisei colocar a corda na tarraxa e apertar até ela chegar na nota Lá. Ou seja, essa tarraxa aqui, ela serviu para afinar a corda e manter, tá, a corda afinada. Então, quando alguém te perguntar, o que é essa pecinha aqui? Essa peça aqui chama-se tarraxa e ela serve para afinar a corda do meu instrumento. Deu para entender? Ainda aqui no headstock, você vai conhecer essa peça aqui, ó, chamada pestana. Essa peça aqui, para que ela serve? Ela serve para manter, tá, a altura das cordas. Em alguns casos, tem instrumento que ele tem uma curvatura aqui, ó. Tem uma certa curva aqui no braço e a pestana também faz essa curva para manter a altura da corda certinha ali, para não ficar muito alto nem muito baixo aqui no braço. Então a pestana serve para manter a altura das cordas, beleza? Então agora a gente vai para o braço do violão e aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque é justamente aqui que acontece toda a mágica desse instrumento. É aqui que a gente vai fazer os acordes, é aqui que a gente vai fazer arranjos. Então, preste muita atenção, porque quando você começar a aprender uma música numa tablatura, por exemplo, você vai precisar entender a numeração de cada corda, qual é a numeração de cada casa aqui. Então, você precisa entender bastante sobre o braço do instrumento para você começar a estudar essas músicas. Então, preste muita atenção. Essa primeira pecinha que eu vou te mostrar aqui, de metal, ela chama-se trastes, beleza? Isso aqui é um traste. Ele serve para dividir aqui as casas e aonde você vai justamente clicar para fazer a nota. Ou seja, esse primeiro aqui, ele vai identificar a primeira casa do violão. E aqui eu vou encontrar algumas notas, como por exemplo essa aqui, ó, que é o Fá. Então, esse traste ele serve basicamente para isso, para você clicar nas notas e também para dividir aqui as casas certinho, que você vai entender lá na frente sobre escalas e você vai precisar saber o primeiro traste, o segundo, para que serve, qual a numeração que está na escala, na tablatura. Então, quando você vê lá primeira casa, segunda casa, significa que o traste aqui está dividindo isso. E o primeiro é a primeira casa, ok? E o violão, geralmente os violões tradicionais, por exemplo, ele tem 6 cordas. E essas cordas são contadas de baixo para cima, da corda mais fina até a corda mais grossa. Ou seja, nessa corda, na afinação padrão, essa primeira corda aqui, a corda mais fina, eu tenho um Mi. Na segunda, eu tenho um Si. Na terceira, eu tenho a nota Sol.
Na quarta, eu tenho a nota Ré. Na quinta, eu tenho a nota Lá. E na sexta, eu tenho novamente a nota Mi. Ok? E essa primeira, obviamente, vai ser nomeada na tablatura como a primeira, a Mizinha. Lá vai estar aqui como a corda 2, a 3 e assim sucessivamente. Então, quando você vê na tablatura lá, corda 1, você vai identificar e vai saber que é essa corda aqui, a mais fina, ok? Então, a corda, lembre-se, a corda do violão é contada de baixo para cima. E agora aqui no braço ainda, você pode perceber essas pequenas marcações aqui, ó, essas bolinhas aqui no meu, por exemplo. Aqui na terceira casa eu tenho uma bolinha, na quinta eu tenho outra. E aqui na 12ª eu tenho duas marcações. Eu não sei se dá para ver aí na câmera, mas aqui eu tenho duas. Por que que eu tenho duas aqui? Porque é justamente aqui onde divide o braço. Aqui, nessa corda solta, eu tenho a nota Mi, que eu já falei. Se eu clicar aqui onde tem duas bolinhas, eu vou ter de novo a nota Mi. Ou seja, percorreu tudo isso aqui até chegar aqui no Mi de novo. Então, essas marcações servem para eu me localizar aqui no braço, beleza? Então, basicamente é isso aqui no braço. Não esqueça, corda contada de baixo para cima. Essas pecinhas aqui são os trastes e eles servem para dividir as casas e servem onde vou clicar. As bolinhas, as marcações, servem para eu me localizar, beleza? E as cordas são afinadas na afinação padrão, que é a que você vai usar no início, Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Para chegar nessas afinações, você vai usar justamente o que eu já te falei, que são as tarraxas, beleza? Agora a gente vai para a parte mais importante do som do violão, que é o corpo, ou a caixa de ressonância. No meu violão, essa parte aqui, o tampo, ele é feito de mogno. Outros violões são com outras madeiras. Geralmente, alguns são feitos em maple, mas isso é um outro assunto. Mas essa parte aqui que você vê é o tampo do violão. E essa parte preta aqui, ó, esse plástico aqui, ele é basicamente uma proteção para não arranhar o tampo. Quando você está tocando aqui com a unha grande, pode arranhar com palheta, enfim. É basicamente uma proteção. Isso aqui, essa cava aqui, é um buraco, essa bola aqui, é a boca. É por aqui que o som se amplifica, é por aqui que sai o som. Então o violão tem esse som acústico justamente por causa dessa boca aqui, ok? Essa parte aqui, ó, essa pecinha aqui, chama-se cavalete, tá? Isso aqui é um cavalete. No cavalete, a gente vai encontrar o rastilho, que tem basicamente a mesma função da pestana. Alguns chamam de pestana do cavalete, mas eu e algumas outras pessoas, a maioria, acredito, chama de rastilho. Esse é o nome dele, rastilho, ok? E essas bolinhas aqui, eu chamo de bolinhas mesmo, mas é pivôs ou travas, serve para engatar as cordas, beleza? Essas bolinhas aqui, eu chamo de bolinhas. Enfim, você pode escolher o nome que você quiser aí para dar, mas basicamente elas servem para travar as cordas, ok? Alguns violões, no caso do meu, que é um violão eletroacústico, você vai encontrar essa parte elétrica aqui, esse mini amplificador. No meu, a gente encontra aqui, ó, o knob de volume, esses botões aqui são de equalização, esse botãozinho aqui, não sei se dá para ver na câmera, bem pequeno aqui é para ligar o afinador, esse compartimento aqui é para pôr a bateria, que o meu tá sem a bateria. Enfim, violões acústico não tem isso aqui, beleza? Mas o violão que é elétrico, ele vai ter esse amplificador aqui e vai ter também essa pecinha aqui dentro, que é o captador. Ele vai encaixado dentro aqui, abaixo do rastilho. Ou seja, se você tirar o rastilho, você vai encontrar um captador ali, se o seu violão for elétrico. E no meu caso, por exemplo, onde eu vou conectar o cabo, é justamente aqui onde eu engato também a correia, tá? No meu violão, eu engato a correia aqui
e também conecto o cabo P2, P10, melhor dizendo, aqui nesse compartimento aqui, beleza? E nesse outro lado aqui também eu tenho o outro engate da correia, que é justamente onde eu vou engatar aqui e aqui para sustentar o violão quando eu tocar em pé. Então aqui é o tampo, o cavalete, o rastilho e as bolinhas aqui de trava das cordas. Alguns violões têm essa curvatura aqui que a gente chama de cutaway, que ele serve para o violão alcançar algumas notas mais agudas. Tem violões que você não vai encontrar isso aqui, beleza? O meu violão, o modelo dele é um modelo folk. E tem outros tipos de violões que eu posso estar mostrando aqui no canal futuramente. Mas já comecei a gravar com esse aqui, que é o que eu tenho disponível. Então o meu modelo é um modelo folk. Então, basicamente, essas são as partes do violão. Agora que você já conhece o violão, eu vou te dar algumas dicas básicas de como você vai cuidar desse instrumento, beleza? Nunca deixe o seu violão em locais muito quentes e úmidos, porque isso vai afetar diretamente no seu violão, porque o violão ele é todo construído em madeira. E a madeira, em certos locais muito quentes, muito úmidos, ela vai sofrer algumas alterações. Ou seja, vai empenar o seu violão, vai destruir a madeira dele. Se ele ficar num local muito quente, vai maltratar diretamente seu violão. Então, evite esses lugares. E agora a outra dica é a seguinte: toda vez que você tocar, toquei no culto, toquei na célula, ou toquei em casa, enfim, parei de tocar, não vou mais tocar hoje. Você pega um paninho como esse aqui e vai limpar as cordas do instrumento. Eu geralmente limpo corda por corda assim, ó. Vou puxando aqui de cima para baixo e tiro toda a sujeira dessa corda individualmente, corda por corda. Embrulho ela todinha e vou puxando. Depois eu pego o paninho, passo aqui por dentro da boca e vou arrastando ele assim, ó, até o final aqui do braço, tá? Até o final. E depois eu vou limpando assim, ó, as escalas, para não manter muita sujeira aqui. Terminei de tocar, eu faço isso todo dia. Vai estar cuidando bem do seu violão, beleza? E por fim, aqui no tampo, você passa aqui um paninho. Basicamente falando, mantenha o seu violão limpo. Porque se você limpar as cordas todo dia, você vai manter elas no máximo que elas conseguirem viver. Agora, se você não limpar, ela não vai durar muito. Você não vai ter um aproveitamento da vida útil dessa corda, porque ela vai, com essa sujeira aqui, vai enferrujar ela e ela vai quebrar. Ou ela vai ficar áspera também, vai ficar bem ruim para tocar. Então, mantenha o seu violão limpo, beleza? E a dica bônus é: evite emprestar o seu violão. Eu tive algumas experiências bem ruins emprestando meu violão. Inclusive, tá aqui, ó, a prova. Essa manchinha aqui, ó, não tinha. Eu emprestei para uma pessoa e quando ela me devolveu, veio com esse arranhado aqui. Ou seja, o que você puder evitar de emprestar é melhor. Essa é uma dica bônus, beleza? Porque só a gente sabe o quanto custou e só a gente vai manter o cuidado com o nosso instrumento. Então, só se for um caso bem específico, vou tocar na célula, não tem violão, beleza, mas evite estar emprestando para qualquer um. Essa é uma dica bônus. Muito bem, então, muito obrigado porque você chegou até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever. Comente aqui alguma dúvida que você tem sobre o violão, sobre o estudo do violão, você que está começando, você que já está caminhando aí. Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, dê like. Se você não for inscrito, como eu disse, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai fazer aqui no canal sobre violão, sobre canto e sobre a vida cristã. Beleza? Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto.